Bom dia, Jennifer. Tá me ouvindo? Bom dia, tô sim. Vou só aguardar a escola conectar para a gente começar, tá? Você está apontando para a mamãe? Vamos falar, não? Que vai bem na mamãe e ele quer o celular. Vai ver o celular, Isaac. Não dá para subir na cama, que eu vou com a mamãe. Subiu uma música na frente. Peço aí, por favor, mãe. Camila, a gente vai esperar mais um pouquinho, esperar a escola conectar, tá? Aí começamos. Bom dia, Vitor. Bom dia. Eu vou aguardar um pouquinho até a escola entrar, tá? Se demorar muito, eu começo com vocês. Meninos, só para ir adiantando, nós vamos começar a nossa aula hoje fazendo a correção daquela segunda lista de potenciação que eu passei para vocês, tá? Então, se já pegarem o caderno aí e acompanhando, ver se acertaram, se bem que eu também vou postar a lista com a correção lá no grupo depois, junto com a gravação da aula, tá? Depois nós vamos estudar um pouquinho de gráficos de função exponencial. A outra coisa que eu queria dizer para vocês é que se vocês me mandarem foto das atividades que vocês forem fazendo, vocês não precisam entregar a atividade lá na escola, tá bom? Pode só enviar as fotos para mim, as minhas atividades, tá?
Que eu já vi que você fez, já faço as anotações do seu visto. Eu tô pegando as xerox e levando na escola e pegando tarefa para me responder. Igual essa semana eu tô fazendo a da semana passada. Tá bom. Uhum, não, Será tudo que tem bem. alguma coisa? Mas aí, quando você terminar essas atividades, você tem como tirar foto e me enviar? Acho que tem. Se tiver jeito, você pode tirar foto e me enviar pelo WhatsApp, tá, Camila? Mas se não tiver como, se tiver assim, não tiver jeito de você me enviar as fotos, você pode estar entregando na escola que a Juliana me encaminha as fotos da atividade resolvida, tá? Tá. Mas se você tiver como aí fazer aí as atividades, tirar foto aí pelo celular e quiser me enviar, já fica pronto e não precisa ir na escola levar, tá bom? Mas é porque eu tenho que levar todas as matérias. Não, eu entendo, mas aí no caso as minhas, que no caso de vocês agora só é matemática e geometria, você pode tirar as fotos e me enviar, tá? Tá bom. Acabei de receber aqui, Vitor. Deixa eu ver se Beleza. essa é minha mesmo, Vitor? Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que não tem tarefa É sua. sua na xerox. Acho que só tem matemática básica. Não, Vitor, essa não é minha, essa aqui já é do professor Anderson, tá? Vitor. Viu, Mas ele Vitor? parou de dar aula, não? Hã? Mas ele parou de dar aula, não? Ele parou? Ué, faz tempo ele mandou mensagem pra mim falando que parou. Qualquer coisa eu te mostro a mensagem. Sério? Confirma com a Juliana, Tá, que eu não tô sabendo não, porque trocou as nossas disciplinas, né? Então, aí você confirma com a Ju depois, tá bom? tá. Eu não sei. Larissa, Oi, Ju. conseguimos aqui, Tô aqui. tá? Deixa eu ligar aqui, peraí. Ligar minha câmera e já vou fazer o compartilhamento de tela. Eu acho que não. Vê, tenta. Aí, mandei a foto pra você, professora. Você mandou agora? Peraí. Mandei da conversa. Tá aqui, apaga. Então é só no ar, no bem que não apaga. Então tá bom. Larissa, eu tô indo, tá? Ô, Ju. Ju, depois eu vou te Oi. fazer uma pergunta que o Vitor acabou de me fazer aqui, que eu não sei responder ele, não. É. Sobre física. Ah, tá. Do primeiro C. O Vitor acabou de me perguntar, não sei dar a resposta, não. Tá bom, depois você me pergunta. Tá bom? Aí, Vitor, quando eu tiver a resposta, eu te respondo. Beleza. Eu vou descer ali, Larissa. Eu Tá. tô na reunião ali. Então tá, depois eu te mando pelo zap. Quando você tiver um tempinho, você me fala. Tá joia. Tchau, então. Tchau. Gente, fica aí quietinha. Ô, Vitor, eu tô surpresa, eu não sabia não, viu? Eu não sabia não, vou confirmar com a Juliana agora. Quando ela puder me responder, eu te aviso, tá bom? Beleza. Essa conversa que você teve foi agora, recente? Depois eu 20 te de pergunto. fevereiro. Mas eu acho que ele deu aula. Pois é, eu acho que foi isso. Porque trocou. Ele dava química para o primeiro A. Aí eu fiquei com química do primeiro A e ele pegou a minha física de vocês. Acho que ele também dá aula de geografia. Geografia não, acho que é só química. Geografia é um professor chamado Luciano, né? Física é o professor eu não sei. Anderson. Mas então vamos lá. Depois eu confirmo isso com vocês e depois eu passo isso para vocês quando eu tiver uma resposta, tá? Mas eu acho que tá isso mesmo, porque não foi me falado nada.
e trocou agora recentemente, foi a questão de semana passada, tá? Meninos, então, ó, essa aqui é a segunda lista de potenciação que eu passei para vocês, tá? As operações, ela é muito grande, então eu fiz em formato de imagem porque o Word não te permite calcular símbolo, colocar símbolo, essas coisas, mas eu vou postar essa lista lá no grupo, aí vocês vão poder abrir e visualizar o passo a passo direitinho, tá? Mas eu quero que vocês apenas acompanhem e me digam aí se vocês estão entendendo ou não. Quem não entender pode perguntar. A primeira questão da atividade é essa daqui, ó, 3 elevado à sexta potência vezes 3 elevado ao quadrado, dividido por 3 elevado à quarta. É igual a... Então, aqui a gente tem duas propriedades de potência. Uma multiplicação de bases iguais e uma divisão de mesma base. Primeiro, vamos resolver o que está entre parênteses, depois a gente resolve a divisão, tá? Uma das propriedades de potência é que quando a gente tem uma divisão de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. E é isso que a gente faz, ó. Vamos conservar o 3 e vamos fazer 6 menos 2, tá? 6 menos 2, que olha só, multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes, porém a gente tem um menos 2 aqui, então vamos fazer 6 menos 2 vai ficar 3 elevado à quarta potência, certo? Só que aqui ó, a gente tem também uma divisão de 3 elevado à quarta potência, então nós vamos ter 3 elevado à quarta potência dividido por 3 elevado à quarta potência. Divisão de mesma base, o que que a gente faz? Na divisão, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. E é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar 4, subtrair de 4. 4 menos 4 é 3 elevado a 0. E outra propriedade de potência é que todo número elevado a 0 é igual a quanto? A 1. Então, toda essa equação aqui, essa operação, é igual a 1, tá? Alguém fez aí, acertou? Então, isso aqui é a forma mais simples de resolver, tá? Então, vamos prosseguir, então. Aqui até tem outra maneira de fazer, eu vou até cancelar isso daqui, porque tem duas maneiras de aplicar. Uma é do jeito que eu fiz, tá? E outra é você simplificando a potência. Isso pode ficar com a maneira mais fácil, que foi a que eu fiz. Eu acho ela muito mais fácil. Então, vou deletar essa imagenzinha aqui. Que fica melhor para a gente resolver, tá? Só colocar aqui. Então, segunda forma de... Na verdade, eu vou deixar para vocês verem que tem duas formas de resolver, tá? Eu vou deixar do jeito que eu tinha feito anteriormente. Então, vamos para a questão número 2. Simplificando a expressão abaixo, encontramos raiz de índice 4 de radicando 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 67 dividido por 10. Encontramos... O que a gente vai fazer para simplificar tudo isso aqui, essa expressão gigantesca? Como que a gente vai fazer para resolver isso? Vamos lá no passo a passo, que é bem grande, tá, gente?
Pessoal que está aí na escola, difícil de visualizar, mas aqui na correção tem tudo detalhado. Então, quando eu postar lá no grupo, vocês podem estar abrindo o arquivo e olhar, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é observar, né, que essa operação entre as potências de base 2 é uma soma. Então, ó, a gente tem uma soma. Então, para a gente tem que encontrar uma forma para simplificar isso, mantendo as bases iguais, tá? Para a gente não ter que somar. E como que a gente pode fazer isso para manter as bases iguais e a gente não ter que somar? Lembrando que os nossos radicandos aqui possuem expoentes muito altos. Então, uma forma da gente simplificar isso é tentar ficar com o mesmo expoente nas duas potências. E quando a gente conseguir ter o mesmo expoente nas duas potências, a gente pode colocar em evidência. Então, aí, para isso, como que a gente pode colocar 2 elevado a 60 e... Cadê? 2 elevado a 67 na mesma potência e colocar em evidência? É eu fazer isso aqui, ó. 2 elevado a 67 seria o mesmo que eu fizer 2 elevado a 65 vezes 2 elevado ao quadrado. Por quê? Multiplicação de bases iguais, o que a gente faz? Conserva a base e soma o expoente. 65 mais 2 é o 67 inicial, tá? Então, a gente vai fazer isso. Então, vamos reescrever a expressão. Raiz de índice 4 de 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 65 vezes 2 elevado ao quadrado dividido por 10. Vocês vão ver por que a gente pôs em evidência, porque aqui agora a gente consegue resolver, ó. E agora, ó, colocando, agora a gente pode colocar aqui em evidência o 65. Então, ó, se eu conseguisse colocar os dois no mesmo expoente, agora eu posso pôr o 65 em evidência. Colocando 65 em evidência, eu vou ter, ó, 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 65 vezes 2 elevado ao quadrado. Isso aqui, ó, 65 vezes 2 elevado ao quadrado, nada mais é que 2 elevado a 65 vezes 1 mais 2 ao quadrado, tá? E aí, pessoal, resolvendo esses cálculos aqui, a gente vai ter 2 elevado a 65 vezes 1 mais 4, tá? Por que a gente pode fazer isso? Porque o 2 elevado a 65, quando é multiplicado pelos termos 1 e 4, a gente vai ter como resultado a expressão inicial, tá? A primeira potência lá. Agora, a gente consegue simplificar os termos que estão em comum dentro dessa fração. E olha só, tanto que é legal. Então, ó, raiz de índice 4 de radicando 2 elevado a 65 vezes 1 mais 4 dividido por 10. Agora, eu vou conseguir manter todo o meu radicando na mesma base e vou poder tentar resolver esses expoentes aqui. E aí, é o que a gente vai fazer agora. Ó, por estar em evidência 1 mais 4, o que a gente consegue fazer? Raiz de índice 4 de 2 elevado a 65, ó, 1 mais 4 é 5, certo? E aqui, ó, a gente pode fazer o que com o denominador? Aqui a gente tem 10 no denominador. A gente sabe que para ser 10, a gente pode colocar em evidência 2 vezes 5, porque 2 vezes 5 é igual a 10. Se eu fizer isso no denominador, eu consigo cancelar os 5 lá no numerador, porque eu vou ter 2 elevado a 65 vezes 5, dividido por 2 vezes 5. Agora sim, ó, o que a gente pode fazer?
cancelo o 5 do numerador e o 5 do denominador, resolvi o problema do 10 aqui do denominador. E aí, no meu denominador, o que eu vou ter? Ó, raiz de índice 4 de 2 elevado a 65 dividido por 2. Agora sim eu posso, ó, tem divisão de mesma base. Agora eu consigo aplicar a propriedade de potência no radicando. E é isso que a gente faz. Divisão de mesma base, o que a gente faz? A gente conserva a base, subtrai os expoentes. Então, aplicando a propriedade de divisão de mesma base, lembrando que quando não aparece expoente aqui no denominador, o valor dele é 1, tá? Então, a gente vai ter 65 menos 1, conservo 2. 65 menos 1 é 64. Então, ó, raiz de índice 4 de 2 elevado a 64. Agora sim, ó, 64 com índice 4 eu posso cancelar essa raiz e eu sei que cancelando o índice com esse expoente, o resultado é 2 elevado a índice 16. Tá bom? Pode prosseguir, pessoal. Questão 3. Calcule o valor da expressão abaixo. 3 elevado a x mais 2, mais 3 elevado a x mais 1, dividido por 3 elevado a x menos 1. Então, a gente tem uma fração que a gente tem uma adição no numerador de mesma base e uma divisão de mesma base. Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é resolver esses expoentes, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo. Espera aí. Deixa eu só centralizar essa folha. Então, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer. Multiplicação de potência de mesma base. O que a gente faz? A gente pode somar os expoentes, não é? Como a primeira propriedade é 3 elevado a x mais 2, para a gente ter esse expoente somando, então a gente teria que ter 3 elevado a x vezes 3 elevado ao quadrado, tá? A mesma coisa com a outra parte, ó, 3 elevado a x vezes 3, seria 3 elevado a x mais 1. E na divisão de potências de mesma base, que para a gente ter esse resultado de x, 3 elevado a x menos 1, a gente teria que ter 3 elevado a x dividido por 3, que eu conservo a base e subtraio os expoentes. Agora, para a gente conseguir resolver essa expressão, é isso que a gente vai fazer. A gente vai substituir esses valores que estão somando os expoentes na expressão inicial pelo que seria seguindo a propriedade, pelos valores que a gente encontrou seguindo a propriedade de potência. Então, aonde for 3 elevado a x mais 2, a gente vai substituir por 3 elevado a x vezes 3 elevado ao quadrado. Mas, aonde for 3 elevado a x mais 1, a gente vai substituir por 3 elevado a x vezes 3. Resolvemos o numerador por enquanto. No denominador, a gente tem 3 elevado a x menos 1. Então, aonde for 3 elevado a x menos 1, a gente vai colocar por 3 elevado a x dividido por 3. Então, ó, uma coisa que a gente pode observar. Aqui nós temos o numerador 3 elevado a x que se repete, e aí a gente pode colocar ele em evidência. E aí, colocando 3 elevado a x em evidência, porque ele está se repetindo no numerador, nós teremos 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado mais 3, tá? Dividido por 3 elevado a x, que é dividido por 3.
Quando a gente tem uma operação de fração nesse sentido, o que a gente faz? O seu numerador é uma fração, o seu denominador é uma fração. A gente conserva divisão com fração. A gente repete o numerador da primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. E fica o seguinte, ó. 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado mais 3, multiplicado por quem? Pelo inverso da segunda fração. 3 dividido por 3 elevado a x. E agora, olha, o que a gente tem? No denominador 3 elevado a x e 3 elevado a x no numerador. Isso aqui cancela. O que sobra? 3 ao quadrado mais 3 vezes 3. Agora é fácil de resolver, gente. Ó, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. Mais 3 vezes 3. 3 mais 9 mais 3 é 12. 12 vezes 3 é igual a 36. Então, a única forma de eu conseguir resolver essa questão 3 é fazendo esse passo a passo, tá? Por isso que propriedade de função de potência tem que estar claro para mim conseguir resolver. Vocês conseguiram entender a correção, acompanhar? Não? O silêncio quer dizer não, é? Alguém quer que repete? Vou prosseguir. Verifique se as sentenças são falsas ou verdadeiras. Número 4. Então, ó, x elevado a y, x vezes y elevado a expoente 4. É igual a x à quarta vezes y elevado à quarta potência. É verdadeira. Porque aqui, ó, nessa potência, cuja base é uma multiplicação, os fatores podem ser elevados separadamente, tá? Pelo mesmo expoente, antes de multiplicar o resultado. Já a letra B, x mais y elevado à quarta potência, vai ficar x mais elevado à quarta mais y à quarta? Não, porque isso aqui é um binômio de Newton. E a fórmula de Newton é A mais B elevado a N. Então, aqui o binômio é de grau 4. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente pega esse x, vai elevar à quarta potência. Depois, vamos pegar esse 4, multiplicar ele com um x e com um y. E aí, vai ficar, ó, x elevado ao cubo vezes y. E a outra parte do resultado é a gente fazer mais 6 elevado ao quadrado vezes y ao quadrado, tá? Mais 4 vezes xy ao cubo mais y igual a 4. Então, binômio de Newton, tá bom? É claro que eu não vou focar no binômio de Newton, porque a gente não vai ver essa potência, esse tipo de potência agora dentro da física, tá? Mas vocês devem estar estudando isso aqui em física com o professor Anderson, né? A letra C, x menos 4 elevado à quarta potência. X à quarta potência menos y à quarta potência também é errado, porque esse aqui é um outro binômio de Newton, que eu tenho que usar a fórmula A mais B elevado a N. E aí eu vou ter o mesmo resultado do anterior, só que em vez de adição, uma subtração, tá? Agora, x mais y elevado a zero é igual a 1. Verdadeira, porque toda base elevada a expoente zero, o resultado é 1. Agora, vamos para a próxima questão, questão de número 5. Olha a expressão. O valor de 0,3 elevado a menos 1 mais menos 27 elevado a 0,333 é. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, 0,3
a gente vai colocar isso daqui, reescrever, né, o que está decimal em formato de fração. Então, 0,3 é 3 dividido por 10, tá? Então, ó, a gente simplesmente representa, né, no numerador, escreve um número diferente de 0 no numerador, e no denominador a gente acrescenta a quantidade de zeros que é correspondente ao número de casas decimais, tá? Após a vírgula. E como é apenas uma, então é 3 dividido por 10. Já aqui a gente tem uma dízima periódica. Dízima periódica a gente estudou lá no primeiro bimestre. Então, como que a gente faz para encontrar a fração geratriz de 0,0333? A primeira coisa que a gente vai fazer, tem uma forma fácil de fazer isso aqui. A gente faz o seguinte, a gente escreve o número que se repete no numerador, tá? E divide isso por 9. Como a sequência é a mesma, então só divide por 9. Então, a fração que gera 0,336 é 3 dividido por 9. Aí, agora, o que a gente faz? Vamos substituir, tá, na expressão os resultados, o que a gente tem de número decimal por fração. Então, ó, aqui a gente vai ter 3 décimos elevado a menos 1, mais, lá era menos 27, então a gente vai ter menos 3 elevado ao cubo, elevado a 3 nono. Agora, a gente tem, ó, potência de potência. Na situação como essa aqui, o primeiro termo da expressão, a gente tem que fazer o inverso da base. O segundo termo, a gente tem que fazer a multiplicação de expoentes. E é isso que a gente vai fazer. O inverso da base no primeiro termo, como 3 décimos está elevado a 1, então a gente vai ter 1 dividido por 3 sobre 10. Expoente 1 fica positivo, não precisa aparecer por ser 1. Mas, agora aqui, ó, menos 3 elevado ao cubo, elevado a 3 nonos, isso aqui, ó, toda vez que eu tenho um expoente fracionário, eu tenho uma raiz, tá? Então, o segundo termo, ele representa uma fração como expoente. A gente tem que transformar isso aqui em raiz. Como que vai ficar? Então, nós vamos ter aqui o primeiro termo. 1 dividido por 3 décimos, mais raiz, o denominador é o índice da minha raiz, então, de índice 9. Radicando menos 3 elevado ao cubo. E o numerador aqui da fração é o expoente do radicando, elevado a expoente 3. Então, agora, como que a gente faz para resolver isso? Ó. Transformamos, então, em raiz. Chegamos nesse resultado aqui. Agora, a gente tem uma divisão entre frações. A gente mantém o numerador da primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, nós vamos multiplicar 1 vezes 10 dividido por 3. Mais, tá? Aqui a gente vai deixar essa raiz para depois. Raiz de índice 9 menos 3 elevado ao cubo, elevado ao cubo. Então, ó, resolvendo primeiro a multiplicação da fração, nós vamos ter igual a 10 dividido por 3, porque 3 vezes 1, 3. Ou 1 vezes 10, 10, tá? Então, ó, então a gente vai ter aqui a multiplicação 1 vezes 10, 10, 1 vezes 3, 3. 10 dividido por 3, mais raiz de índice 9 de radicando menos 3 elevado ao cubo, elevado ao cubo. Agora sim, chegou na fase da gente tentar resolver essa raiz. Dentro dessa raiz aqui, nós temos potência de uma potência. Para resolver isso, a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Agora, a gente vai resolver a raiz, tá, pessoal? Então, como que fica isso aqui? Então, 10 terços mais raiz de índice 9 menos 3 elevado ao cubo, que está elevado ao cubo, vai ficar assim, ó. É igual a 10 terços mais raiz de índice 9, aqui a gente multiplica os expoentes.
3 vezes 3. E aí a gente vai ter como resultado 10 terços mais raiz de índice 9 menos 3 elevada à nona potência. E agora, o meu índice é igual ao expoente do radicando. Nesse caso, quando a gente chega numa situação como essa, que o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, essa raiz pode ser cancelada, tá? Então, a gente elimina a raiz. E aí, a gente vai ter como resultado 10 terços, aqui é só copiando de novo, para vocês verem um passo a passo. 10 terços mais raiz de índice 9 menos 3 elevado à nona potência. Esse índice com esse expoente cancela a raiz. Então, a gente vai ter 10 terços mais menos 3. Agora, o que a gente faz? Lembra do nosso mínimo múltiplo comum da semana passada? É isso que a gente vai fazer aqui. Ó, mínimo múltiplo comum de 3 e 1 é 3. Então, o que a gente faz? Ó, coloca aqui, ó, nossa fraçãozinha, denominador 3. O denominador do resultado do mínimo múltiplo comum, vou dividir com os denominadores da primeira fração. Então, ó, 3 dividido por 1, 3. O resultado multiplica pelo numerador. 1 vezes 10, 10. 3 vezes 1, 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes menos 3, então, ó, conserva o sinal de mais, vai ficar menos 9 entre parênteses. Agora é fácil, 10 menos 9 é 1. 1 dividido por 3, então o resultado final é 1 terço, tá? É uma conta longa? É, mas depois vocês olharem o passo a passo, dá para entender. Um adulto humano saudável abriga cerca de 10 bilhões de bactérias somente no seu trato digestivo. Esse número de bactérias pode ser descrito como? Em potência, né? Em notação científica. Ó, ele tem 100 bilhões. 1 bilhão é a mesma coisa, né? Do que a gente ter 1.000 milhões. Então, a gente vai multiplicar, tá? E aí, a gente vai ter 100 bilhões, como mostrado aqui. Eu sabendo quanto é 100 bilhões, basta então eu fazer o quê? Lembra de notação científica? Vou andar quantas casas eu tenho de zero até chegar no número diferente de zero, e esse será o meu expoente. Lembrando que se eu andar para esquerda, meu expoente é positivo, se eu andar para a direita, meu expoente é negativo, tá? Então, nesse caso, ó, quantas casas nós vamos andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, é 10 elevado a 11, tá? Se eu andar para a esquerda, expoente positivo, se eu andar para a direita, expoente negativo. Aqui, gente, olha só, simplificando a expressão x elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 2, que é elevado a 2, elevado a x elevado a menos 2 vezes 2 elevado ao quadrado, vezes menos x elevado a menos 2, que está elevado a 3 ao quadrado, que está elevado ao quadrado, tudo isso elevado a menos 1. Dividido por x elevado ao quadrado, que está elevado ao cubo, vezes menos x elevado ao cubo, que está elevado ao cubo, vezes que está elevado ao quadrado, que está elevado a 2, que está elevado ao cubo. Onde x é diferente de 0, 0 é diferente de 1 e x é diferente de menos 1. O que a gente vai fazer? Resolver todas as propriedades com os expoentes primeiro. Tá? Depois a gente chega no resultado final. Outra continha grande, mas também não impossível de resolver. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, resolver todos aqueles expoentes lá. Quando eu tenho um expoente 2, que está elevado ao cubo, que é o primeiro expoente que eu tenho, ó, da expressão,
que 2 elevado ao cubo, quanto que seria isso? 8, tá? Então, vamos resolver esses expoentes aí que fica mais fácil. Deixa eu só pôr essa folha no lugar certo, gente, porque eu trem chato. Eu coloquei resolução em formato de imagem. Ela tá enjoando aqui. Ah, isso. Espera aí.